Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Invest. A gente vai conversar aqui com dois queridos empreendedores do mercado mobiliário. Mas antes eu ia falar para você, se você assistir, tiver alguma dúvida ou quiser ter alguma informação para os meus convidados, fique à vontade, coloque tanto eu quanto eles, nós vamos responder, porque eu estou aqui com dois queridos, estou com Denis Lino, formação em marketing, 30 anos no mercado, sócio proprietário da Inovar Work, ligado ao esporte, especificamente ao São Paulo Futebol Clube, e Paulo Sérgio Fabrino, engenheiro civil, sócio proprietário, também sócio da Inovar Work, atua no mercado mobiliário corporativo há 50 anos e é um especialista em artes, e a gente vai conversar muito aqui sobre esses assuntos. Meninos, sejam muito bem-vindos ao programa. Prazer imenso recebê-los. Obrigado, O prazer é nosso. Que legal, que bacana. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu falei um pouquinho aqui, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem quer começar? Vamos falar com o Paulo. Paulo, conta um pouquinho da tua jornada aí pra gente. Então, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bom estar com você. E a minha jornada é muito longa, então vamos resumir, né? A minha vida sempre foi focada em arte. E eu acho que eu nasci com um lápis de cor na mão, desenhei por muito tempo, aí com o tempo fui estudar em Ribeirão Preto, me formei professor de desenho e artes plásticas e engenharia civil. E fiz muito tempo de teatro também, 15 anos de teatro. E aí, juntando essas três especialidades, né? Artes plásticas, engenharia civil. Sim. E uma mistura boa. É uma mistura boa que eu trouxe para o meu trabalho de hoje em dia, como você disse, há 50 anos que eu trabalho com projetos e instalações de escritórios em São Paulo, né? E hoje estamos na Inovar Work. Que bacana, olha só, se resumiu bastante aí, mas olha, tem muitas lições aprendidas tem muita aí, né? Aí. A gente vai falar um pouco disso. Então. Denis, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, né? Eu estive lá no escritório, conversei um pouco com vocês, amei lá o escritório, achei muito, muito bacana. Fala um pouquinho de você, da tua jornada aí, Denis. A jornada é muito voltada para a área comercial, né? Passei aí por gerente de banco, aí fui indo para esse lado aí do mercado mobiliário para escritório há muito tempo. Implantei uma grande empresa aqui em São Paulo, depois eu tinha uma outra sociedade e por fim vim fazer essa parceria com o Paulo, que nós já estamos aí um bom tempo juntos e graças a Deus com bastante sucesso. Se a gente for começar a falar muito, você tem muita história para contar, né? Então acho que vamos focar nessa parte do mobiliário, da nossa trajetória. E a questão da tua relação com São Paulo? Então, é uma coisa bem curiosa, né? Porque eu entrei São Paulino roxo. Eu entrei no São Paulo com uma brincadeira para jogar futebol com alguns amigos, né? Com alguns ex-profissionais. E daí a gente acaba... Dentro do São Paulo existe, eu acho que pouca gente sabe disso, mas hoje o campeonato de clube, né, do São Paulo é o maior campeonato do mundo dentro de um clube. E lá passam, assim, ex-jogadores que participam como sócios. O interessante é que, mesmo sendo ex-jogador, tendo uma história, ele tem que ser sócio do clube para participar do campeonato. E daí cria-se uma rivalidade entre empresários que montam os times, e a gente vem aí ao longo dos anos aí tendo bastante sucesso de ser campeão, mas assim, o grande objetivo, principalmente que nós temos lá, é ajudar pessoas, né? Então a gente acaba Causas sociais, né? A gente acaba trazendo esses profissionais que são amigos, que é importante frisar, que jogam lá e não ganham absolutamente nada, eles vêm pela amizade, e através da imagem desses profissionais a gente consegue angariar patrocínio e ajudar pessoas. Eu acho que é gratificante. Eu não tenho participação na diretoria, não tenho participação política dentro do São Paulo, mas acabo tendo, através do relacionamento, da amizade, a gente acaba tendo uma projeção lá dentro e acaba fazendo eventos para ajudar pessoas. Esse é o cunho social que nós temos lá dentro. Que bacana, que experiência boa também, né? É bem legal, bem gratificante. Aí, que legal, isso é bacana. Vou assistir mais vezes, já assisti e vou assistir mais vezes.
Embora eu não seja São Paulina, mas eu gosto muito. Deveria repensar nisso, hein? Deveria. Então vamos aqui colocar enquete, né? Meninos, a gente conversou, fui lá no escritório de vocês, eu achei muito bacana, né? Uma estrutura aqui, muito bacana o escritório, no bairro do Morumbi e tal. E falando de muitos mobiliário corporativo, né? E a gente falou de algumas, principalmente como que foi a pandemia, como que vocês estão estruturados, né? E quando a gente está falando de empreendedorismo, e aqui a gente fala de modo geral, falo de startups, de tecnologia, mas assim, eu fiquei muito impressionada com muitas coisas que a gente conversou, não vai dar para a gente falar tudo aqui no programa, mas assim, essa experiência de vocês no mercado, né, um mercado competitivo, e que vocês conseguiram destaque, vocês até colocaram para mim a questão do rebrand, né, que vocês tiveram que num determinado momento, vocês mudaram a marca. Sim. E não perderam clientes e conseguiram manter e estão cada vez mais trazendo clientes para o portfólio de vocês, né? Tem eventos que vocês promovem também e alavancam. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do empreendedorismo de vocês nesse mercado, né? Como que vocês estão atuando e, principalmente, como que o Brasil está situado nisso, né? A gente está sempre comparando, eu sei que tem que buscar tendências, tem profissionais, tem uma série de coisas. Queria que vocês falassem um pouquinho aí. Fica à vontade, se quiser começar. Bom, eu acho que, como você disse, é um mercado muito competitivo, né? Eu acho que essa questão minha e do Paulo de mudarmos a marca, porque nós tínhamos uma marca muito atrelada a um dos fabricantes que nós somos dealer. Uhum. E num determinado momento nós resolvemos ter uma gama maior, né? Ratificar nós já tínhamos, né? Mas ratificar que nós não éramos só um fornecedor de mobiliário corporativo, mobiliário industrial, né? Que tínhamos decorativos, que tínhamos lockers, que tínhamos várias coisas. A ideia era fornecer para o arquiteto, para a construtora e para o próprio cliente uma solução completa. E eu acho que assim, o grande trunfo que nós temos, os anos, né, que nós atuamos aí no mercado, é a credibilidade de cumprir tudo aquilo que a gente se compromete. Tanto na questão do prazo, dos compromissos pós-venda, no pré-venda. E uma das coisas que nós conversamos aquele dia que você esteve no nosso escritório é que a pandemia, quando você trata com implantação de escritórios, você entra numa pandemia, que todo mundo praticamente vai trabalhar em home office, dá um certo questionamento de falar, pô, peraí, eu trabalho a vida toda com implantação de escritório, de repente está todo mundo trabalhando em casa, como que fica? E aquele medo, né? Como é que fica meu negócio? Com certeza, porque foi geral, né? Foi geral. Foi geral, mas imagine todo mundo falando só de home office e falando principalmente que home office ia ser o novo normal, exatamente, né? Exatamente. E assim, nós não nos acanhamos perante a situação, nós continuamos fazendo o nosso trabalho. Eu acho que o que norteia o nosso trabalho, como eu já disse, é a credibilidade. Eu acho que os projetos que aconteceram nesse meio tempo, que diminuíram, lógico, mas os arquitetos, as construtoras, os próprios clientes, eles buscavam empresas que fossem dar para eles segurança. Segurança que fosse cumprir entregas, tratativas comerciais e tudo mais. E nisso eu e o Paulo nos destacávamos, né? Porque sempre tivemos essa essência de sermos aí fiéis a tudo aquilo que nós nos comprometíamos. Então aconteceu, os projetos diminuíram realmente, mas aqueles projetos, eu acho que a taxa de efetivação dos projetos foi muito maior. Então, por incrível que pareça, hein? Os 2 anos de pandemia, né, nós tivemos os nossos maiores faturamentos. Olha só que interessante. E aí a gente está falando de atendimento, a gente está falando de olhar o comportamento, né? Mas principalmente também é de não se apavorar com toda essa situação, né, Paulo? Sim. É buscar ter padronização, é buscar ter o atendimento, é realmente ter aquele olhar para o cliente, saber onde que a gente pode crescer, não é isso? Isso, e principalmente enxergar o que o cliente necessita realmente, porque os conceitos mudam muito, né? Eu, como eu já te disse, há 50 anos no mercado, já passei por várias tendências, vários conceitos, né? E hoje o conceito é esse, meio home office, meio trabalhando em loco, né? Então, o que acontece? O conceito vem a residência para o escritório e o escritório para a residência como home office, né? Então, a gente tem que ter esse conceito muito vivo. Um outro conceito que surgiu agora é o biofílico, né? Trazer a natureza para dentro do escritório, né? Inclusive, nós estamos lançando uma linha, um sistema completo
biofílico, né, onde o mobiliário ajuda a trazer a natureza para dentro das áreas corporativas, né? Que interessante, né? São conceitos muito importantes, porque o que acontece? Traz um bem-estar para o funcionário e com esse bem-estar ele produz mais e a lucratividade da empresa é maior, com a produtividade maior do funcionário, né? Então, a gente está sempre em busca de tendências, de conceitos e de sair sempre na frente, né? A gente sempre é copiado. Tanto na parte comercial, né, o pessoal copia nossa metodologia, né, porque sabe que deu certo, né, e também em produtos, designers, né, a gente sempre está em busca de novidades que atenda às necessidades que o mercado vem pedindo e cada vez mais e muito rápido, né. Que legal. E quando a gente está falando de clientes, vocês têm clientes aí especiais, né, grandes clientes, né, vocês podem citar alguns aí que fizeram com vocês toda a parte ali do escritório. Claro. Vários. Accenture, que é uma empresa gigantesca. A Unilever, que é outra empresa que a gente forneceu e continuamos fornecendo. Né? Fizemos o escritório da Spotify, fizemos o escritório da Netflix. Pode citar são tantos. A gente está muito agora focado na parte de hospitalar, né? A gente tem fornecido para o Albert Einstein, Prevent Senior, HCOR, né? Então a gente está fornecendo, um novo segmento que surgiu, porque eles também querem trazer esse bem-estar para dentro dos hospitais, né? Eles querem que seja uma residência e não um hospital, para que a pessoa se sinta melhor, né? Exato. Então, isso é o bem-estar, né? É o bem-estar, exatamente. Então, quer dizer, a gente traz o mesmo conceito, isso leva para o hospital e vê realmente como que a gente melhora aquele Exatamente, aquele o paciente ambiente, se sente né? melhor, quem está acompanhando o paciente se sente melhor, né? Dá um estímulo, né? E isso também para a hotelaria. Então, a gente está com alguns focos novos agora, que é hospitalar e hotelaria, né? E voltando aos clientes, Matos Filho, a área de advocacia também, né? Que também que é o maior escritório de advocacia da América Latina. Exatamente. Né? E que vocês atendem, né? Sim, então, todos em imobiliário conosco, né? Então, a gente tem grandes padronizações, pequenos, médios e grandes, né? E a nível Brasil, né? Nós temos showroom em São Paulo e Rio de Janeiro, mas atendemos o Brasil todo. O Brasil inteiro. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de tendências, quando a gente está falando assim de conceitos ou de melhorias e o que a gente pode inovar, né? Que está no nome. Está no nome, está na veia. Então, realmente, vocês têm que ser pioneiros aí. Sim. Mas assim, vocês pegam essas tendências de fora, vocês inventam, vocês têm sites, como é que é esse modelo de criação de vocês? Eu acho que tem um pouco de tudo. A Inovari Works sempre está presente nas feiras internacionais, né? E uma delas que eu considero a melhor do mundo é a Orgatec, na Alemanha, a cada 2 anos, né? Lá toda a tendência que vai surgir aí por mais uns 5, 10 anos acontece lá. E nos Estados Unidos, que é a Newcon, né? Outra grande feira mundial, que não deixa nada a dever para a Newcon, para a Orgatec, mas é um outro conceito, é um conceito americano. Então, você tem conceito europeu e conceito americano, né? Então, a gente busca essas duas tendências e afunila para o gosto brasileiro, para as necessidades do Brasil. Aí surgem designs novos, produtos novos, né? Então, a gente sempre está em busca em feiras internacionais e também sentindo o que o cliente precisa, né, para dar solução para o cliente, né? Tem alguma coisa para complementar em relação a isso? Eu acho que é bem isso que o Paulo falou, né? A gente tem a questão assim, nem tudo que você vê lá fora é algo que vai funcionar aqui dentro. Então, eu acho que esse feeling de captar o que tem e converter para a nossa realidade, talvez esse seja o diferencial. Lógico que nós não somos nós que criamos, nós adaptamos, mas a gente também tem exemplos assim que seguimos e de feeling, de especificadores que são os arquitetos, das próprias construtoras, formadores de opinião. Enfim, nós buscamos estar antenados a tudo que é insight de amigos, de parceiros, e convertendo, e discutindo, e trocando ideia para lançar o melhor. Porque assim, a nossa função, eu acho que o nosso grande diferencial é procurar oferecer a solução completa para os nossos parceiros. Esse que é o norte. É não
trazer a dificuldade, né? Trazer sim a facilidade e soluções. É isso que a gente vê que todo mundo busca. E eu acho que nós temos esse valor agregado aí para oferecer. Eu acho interessante, quando vocês estão falando aí de imobiliário, eu lembro que eu trabalhei numa empresa tradicional, né? Que é a PwC, uma das maiores aí das sim. Big Techs e tudo mais. E quando eu comecei a trabalhar, isso foi em 97, mais ou menos, que eu trabalhei lá, os escritórios eram bem tradicionais, eram com salas, né? Com portas. Verdade. Era muito departamental. Isso. Era um ambiente muito, como é que fala? Hierárquico, né? Então passava, era isso, né? Sim. E hoje não. Hoje eu sei que PwC é totalmente open office e tem outras também, todas seguiram essa tendência e é uma tendência onde você tá ali junto, tá trabalhando em células. E aí, ouvindo vocês falando, eu percebo o seguinte, o quanto o ambiente realmente, uma mesa, uma cadeira, uma decoração, realmente influencia naquele momento ali de trabalho, né? Naquela tua experiência ali de trabalho. Não, e você tocou num ponto agora, se permite a colocação. Eu, quando entrei nesse mercado, e eu fui lá, fiz uma entrevista e tudo mais ali, já para entrar na área comercial como funcionário, e assim, o vice-presidente da empresa pegou e falou, Denis, você vai perceber que o nosso trabalho, depois de realizado, né, quando o cliente começa a se instalar e mudar, pós, né, instalação, mudança, como muda a vestimenta da pessoa, o timbre de voz, a assiduidade, pontualidade e produtividade. E naquele momento, ali, eu ainda não fazia parte desse mercado, eu falava, pô, será que acontece tudo isso com uma simples mudança de mobiliário? Você fala, isso aí é para eu entrar, para eu Mas trabalhar, é impressionante, né, como acontece. E teve um caso assim de um cliente, eu não vou mencionar aqui o nome, mas que quando nós fomos quando nós fomos chamados e para fazer o trabalho de readequação do escritório, uma das coisas que o dono da empresa me falou eu não consigo reter talentos, eu pago mais e não consigo reter talentos pelo mobiliário que ele utilizava, pela condição de escritório que ele tinha. Quando nós fizemos a implantação do novo escritório, depois de 6 meses, 5 meses, o cara me ligou, falou, quero te agradecer porque hoje eu pago a mesma coisa que o mercado, eu tenho profissionais melhor qualificados, né? E tudo que você falou, de questão de assiduidade, pontualidade, produtividade, eu consegui mensurar dentro do que foi feito no meu escritório. Então é muito gratificante isso. Não é, acho que eu e o Paulo, né, nós temos isso do amor pelo que nós fazemos, mas não é o dinheiro, né? Querer ganhar dinheiro e tal. A coisa vem, o dinheiro vem depois de um monte de outras coisas, né? Que a gente tem amor pelo que nós fazemos e de ver essa mudança. É muito gratificante isso. Pois é, eu acredito muito nisso, porque quando a gente está falando, e vocês são gestores de uma empresa, vocês são sócios ali, e quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente sabe o quanto que é difícil ser empreendedor no Brasil, o quanto que é difícil a gente ganhar e manter um cliente, né? Sim. E aí nós temos os nossos indicadores, vocês têm os indicadores ali de vocês, né? Vocês têm, enfim, tem metas a cumprir, tem uma série de coisas, a gente tem isso. E tem esses indicadores que são qualitativos, que muitas vezes você não consegue, você não mensura, mas vem um feedback desse, é gratificante, né? Faz você continuar, faz você inovar e faz principalmente acreditar no caminho que você está indo. E aí, quando a gente está falando de empreendedorismo e está falando do Brasil, do mercado brasileiro e de tendências, e falando de um mercado, que a gente está falando de um nicho, né? A gente está falando de um mercado nichado. E vocês atendem o mercado B2B, né? Atendem empresas, grandes empresas e tal. Quais são assim, os desafios que vocês entendem como empreendedores no dia a dia para vocês? Assim, principalmente que vocês entendem que são desafios, que vocês têm que realmente trabalhar muito bem isso, enfim, só para a gente também... A gente fala isso todo o tempo, né? Porque você constrói uma imagem, né? Você constrói você se posiciona no mercado como um dealer com excelência na questão da venda, do pré-venda, do pós-venda. E a preocupação é sempre de manter e até superar essa expectativa dos nossos clientes. Então, eu acho que o alicerce de tudo isso são pessoas.
Ótimo. São relacionamentos, né, que você cria esse relacionamento antes, durante e após a venda, a negociação, né? E você sempre surpreende. Nós, por exemplo, da Inovare, uma das metas nossas é surpreender o cliente, que ele receba algo a mais do que aquilo que ele comprou. Que interessante. Que é o serviço. São metas que a gente quer ser, por excelência, o melhor serviço que se possa ter numa empresa de imobiliário. E quando a gente fala pessoas... Então, trabalhar a imagem, trabalhar muito bem pessoas, encantamento, como encantar fundamental. você, porque isso não é só ir lá, colocar, montar e tchau, né? Isso mesmo. É realmente ver se aquela proposta de vocês, se aquilo realmente refletiu, né? Sim. No que a gente está falando, que muitas vezes parece ser intangível, mas não é. E dá uma felicidade muito grande quando o cliente compra a primeira vez e depois vem a segunda, a terceira, ele nunca pensa em contar com mais ninguém, ele só quer você, só quer você. Isso é uma satisfação muito grande. E eu tenho certeza muito que às legal. vezes recebem pessoas ou clientes e falam assim, nossa, eu gostei disso aqui, né? Aí acaba procurando vocês porque viram em determinado cliente, não é isso? Exatamente. Mas quando a gente fala essa questão de pessoas, ela passa muito pela nossa equipe, né? Pelas pessoas que trabalham conosco. Então, assim, você tem funcionários lá que trabalham há 20 anos conosco, né? E você vê o amadurecimento, o crescimento. E o engraçado, outro dia nós tivemos um caso lá que um cliente me ligou e falou assim, eu só compro se o fulano de tal for o cara que for fazer a minha montagem. Então, olha que coisa diferente, né? O trabalho, e eu acho que o grande gargalo desse nosso mercado é o pós-venda. Então, a gente tem, além da equipe comercial, um trabalho de pós-venda muito eficiente. E daí um cliente te chamar para falar, olha, só compro se tal fulano me atender. Quer dizer, a gente busca, né, ter essa conscientização do time como um todo, no sentido do atendimento, do como é importante saber atender um cliente, atender as expectativas, superar, como o Paulo falou. E nós contratamos uma profissional para fazer um trabalho na nossa empresa de visão, né, do time, de como como que o cliente os recebe, quais são as expectativas, qual os pontos que determinam escolher esse, não aquele. E assim, de tudo que nós fizemos, eu acho que o mais interessante foi ela virar para nós e falar, sabe o que me surpreendeu na empresa de vocês? O grande número de pessoas que têm a empresa como se fossem delas. Isso foi um feedback parte, assim, né? Faz parte da empresa. Que foi assim, uma extensão. Foi muito gratificante receber esse feedback e eu sinto bem isso mesmo, Paulo, também. Desde a copeira até a gente da diretoria, né? Todos vestem muito a camisa, sabe? Não é do São Paulo, viu? Mas vestem a camisa. Vamos providenciar. Mas poderia ser também, né? Mas a maioria lá é São Paulo. Ficariam lindos. Não acredito que você não é São Paulino. Eu não sou. Não é? Não consigo. Eu respeito. Fica só na sociedade da Inovare. Eu respeito, mas o Paulo é um palmeirense não praticante. Então, estamos juntos aí. Então, tá vendo, Cláudia? Palmeiras. Mas, enfim, também gostamos, né? Temos muitos profissionais bacanas ali no São Paulo, admiro bastante. Claro. Me fala um pouquinho, Paula, da tua experiência e da tua paixão por artes, né? A gente conversou um pouquinho antes, quando a gente se conheceu, você estava falando um pouquinho, você é um ávido colecionador de boas artes. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que você traz esse teu requinte, essa tua sofisticação também, nos detalhes de muitas coisas, né, não, Denis? Sim, é verdade. Então, conta aí pra gente um pouquinho. Então, a arte é minha paixão mesmo, sabe? Assim, uma coisa incrível. Pode ser qualquer tipo de arte, mas a minha arte, onde eu me envolvi muito, é artes plásticas, né? Que eu te contei, que eu me formei em artes plásticas, né? Que uso até hoje na prática isso. Só que quando eu entrei para a área comercial, eu não podia mais pintar, não podia mais desenhar, porque isso exige concentração, tempo e tal, e eu não tinha mais isso. Então, o que eu comecei a fazer? Visitar os museus, galerias, Brasil e fora do Brasil, e resolvi começar a colecionar, mas não colecionar pensando em formar uma coleção, ter obras de arte que eu gostasse. E uma das artistas que eu me apaixonei pelo trabalho dela é uma artista pouco reconhecida no Brasil, mas ela já participou de 7 bienais, prêmios internacionais e tal, que é Odila Mestriner, de Ribeirão Preto. Então, eu foquei na obra dela e comecei a adquirir obras dela.
Então, eu formatei, durante 40 anos, uma coleção de obras de Odila Mestriner, que hoje são 170 obras. Maior colecionador. A maior colecionador do Brasil de um artista só, monográfico, né? A não ser o dono os artistas, que eles têm mais obras, mas são deles. Sim. Eu não, eu tenho obras de um artista que... Enorme. Exatamente. E aí, como eu formatei esse Odila Mestriner, já lancei um livro sobre ela. Está vindo aí o segundo livro que estou lançando também. Estamos fazendo um filme também sobre a vida e obra da Odila Mestriner. Você que está conduzindo, está participando? Eu participo. Isso foi ideia tua também? Tudo ideia minha, e eu formo as equipes dentro do empreendedor. Empreendedor em série. Isso que eu ia falar, não deixa de estar fazendo. Parece hobby, mas é trabalho. Mas é né? trabalho, é muito trabalho, é muito. Tanto o livro quanto o filme, eu escolhi a equipe, o roteirista, o diretor. O Paulo não para. E quando vai ser? O livro vai ser lançado agora em novembro. Claro que você vai ser convidada de honra, né? Muito obrigada. E o filme o ano que vem. O filme quem está dirigindo é o Felipe Cunha, um grande ator da Record, que agora é diretor da Record, premiado no Brasil, em Berlim, participou de um evento Paris, nosso, né? Ele fez... O Felipe Cunha, que é esse diretor do filme, que fez a mudança da marca nossa. Do rebrand. Ele fez a apresentação. Comentou, isso, né? Ele fez a mudança. Foi tão bem feito que vocês Nossa, continuaram, né? Virou a chave. Continuou direto, como se nada tivesse acontecido. Viu? E aí eu comecei a formatar, então, depois de Odila Mestriner, comecei a formatar os anos 50, 60 e 70 da arte brasileira. Bacana. Ou seja, o modernismo, que veio depois, né? Porque o modernismo começou em 22, mas ele brotou mesmo nos anos 40 e 50, né? Então, esse pós-modernismo eu coleciono. Hoje eu tenho 450 obras. Não, o apartamento dele é uma galeria de arte. Você não tem noção que é... Já convidei a Cláudia para ir conhecer. Né? Ver. Eu quero conhecer, olha, claro. Eu sou apaixonada por artes também. Muita gente que me segue no Insta, né, pede para visitar. E claro que a gente abre as portas, porque a gente tem... É para mostrar, não é para ter aquilo para você, né? Então, eu acho que a gente aprende tanto com isso, não é? Você começa a dar valor a muitas coisas. Exato. Eu tenho 2 filhas adolescentes e como a gente não veio de uma cultura de artes, de conhecer e tal, então o meu conhecimento era muito básico, mas eu sempre gostei muito de museu, muito de artes. Quando eu fui para Nova York, quando eu fui para Paris, eu passei dias dentro do museu. Aqui no Brasil, né? E eu vejo que as minhas filhas, a minha mais nova, ela foi fazer um curso em Londres e ela passou 2 dias no museu. Então, não, era um dia. Aí ela pediu para ficar 2 dias, porque um dia foi pouco para ela. Porque realmente ela falou, mamãe, cada vez que a gente olha, a gente aprende e a gente tem muito que aprender com os artistas, né? Exatamente. Enfim, eu acho que são tendências. Então eu fico muito feliz, né, de saber que eu consegui passar um pouquinho para elas, legal. Mas o quanto realmente elas se dedicam e elas conhecem ou buscam conhecer. E eu acho que a nossa geração no Brasil, a gente não tem esse conhecimento, nós somos leigos. Exatamente. Né, em muitas coisas, não é isso? Porque não se ensina nas escolas, né? Não começa desde a infância, né? Isso, a gente fez uma exposição das obras da Odila em Ribeirão Preto, onde ela viveu, né? E para você ter uma ideia, era para ficar um mês, ficou 2 meses a exposição, visitação diária. Na Abertura, que é uma cidade de interior, né? 350 pessoas para ver a exposição. E o mais bonito é que depois as escolas iam, pegavam o ônibus, levavam os estudantes, a meninada, para fazer uma leitura das obras de arte da Odila. E você não tem ideia o que elas amavam. Isso é para a vida. É incrível, incrível. Eles ficavam tão felizes, emocionados e desenhavam como... copiando um quadro da Odila, sabe? E depois expunha, olha que lindo que eu fiz, eu estou gostando de arte, eu sei desenhar, sabe? Então, muito legal. Tem que preparar desde a infância, como tudo, né? Tem que aprender, né? A arte, e a arte é para todos. É o conhecimento, não é? É o conhecimento. Conhecimento educação, leva, cultura, arte, o né? Paulo é modesto, ele não fala que foi homenageado, que ganhou ele não prêmio. falou. Paulo, conta aí pra gente. Conta a história de Ribeirão Preto. Pelo meu trabalho. Se a gente chegar lá em Ribeirão, vamos falar mais dele do que ele falar, mesmo, né? Você pode ter certeza. Então, pela minha dedicação aos artistas de Ribeirão Preto, por tudo que eu fiz em Ribeirão Preto, eu ajudei a fundar o Teatro Municipal de Ribeirão Preto e tudo, né? Esse ano foi, em abril agora, o prefeito, a prefeitura me homenageou como
um grande incentivador das artes de Ribeirão Preto, um diploma maravilhoso. Tudo isso é uma coisa assim que motiva muito a gente, sabe? A gente fica muito feliz e ver que seu trabalho, porque isso é um trabalho, sabe? E não é um trabalho em vão, está dando fruto, porque muita gente está conhecendo a Odília, conhecendo os artistas de Ribeirão Preto, sabe? Então é muito legal, sabe? Posso dar aquela notícia para a Cláudia? Qual será? Que eu combinei com você. Eu e o Paulo nós vamos tirar um ano sabático. Nós vamos vender 10 obras de arte do Paulo e nós vamos sair pelo mundo 10. viajando. Já falei para ele. Na coleção só entra. Não sai nada da coleção. Peraí, eu vou ter que contar uma fofoca aqui. O Paulo fez uma doação de uma obra de arte. Ele foi buscar Qual que era? O leilão era do... Qual que era? Um leilão beneficente, né? Eu doei uma obra muito... sofrendo, porque era da coleção, mas era muito beneficente o negócio. Tinha que doar. Me pediram, eu falei, eu tenho que doar. Doei a obra, né? Aí eu falei, gente, essa obra não podia sair da minha coleção. Fui lá e eu rematei a obra. Sensacional. Mas ele fez o papel social. Ele doou, deu o maior lance e trouxe a obra de arte. Sensacional. Isso que é paixão, né? Pela arte. E aí a gente tem um apaixonado por artes que traz todo esse conceito, essa paixão pro negócio, pro empreendedorismo, que ajuda muito. Ajuda muito. E a gente tem um apaixonado pelo esporte aí, com muitas ações também, né? Sim, sim. E aí a gente está falando de uma empresa, e quando a gente está falando do esporte, o quanto o esporte também é importante, né? Na vida. Sim. O quanto traz conceitos, né? Características de quem pratica esporte, que seja... qualquer esporte, né? A gente sabe o quanto que isso traz para o mundo empreendedor. Você tem algumas características que são fundamentais, não é? Então, eu falo isso o tempo todo, né? Eu acho que o esporte, ele literalmente imita a vida. Né? Você vê pessoas no futebol, ou nas artes marciais, ou em qualquer outra cultura, que você começa a mudar a pessoa através do esporte. Né? E não estou falando para você isso de uma criança ou de um adolescente. Às vezes as pessoas têm algumas limitações, alguns medos e coisas a serem superadas, que elas, através do esporte, elas trazem isso para a vida. É muito bacana e muito gratificante. Eu, recentemente, praticamente obriguei, né, no bom sentido, eu tenho 3 filhos, né, dois rapazes e uma garota, e eu coloquei os 2 no jiu-jitsu, né, que eu pratiquei também, agora não pratico mais. E nós pegamos tem um grande amigo nosso, né, que é um professor um atleta, um professor de jiu-jitsu, que é o Evandro Guarnieri, e falei, vou colocar meus filhos aqui, mas do dia que eles começaram, que faz pouco tempo, faz 5 meses para cá, a evolução deles em todos os sentidos, é notória. Então é o que eu falo, eu acho que o esporte ele ajuda muito desde lá do começo, né, de uma criança que está numa periferia, que não vai se envolver com drogas, que vai ter outros valores, como até depois na fase adulta da pessoa superar várias coisas. Literalmente eu falo, o futebol imita a vida total, assim, total. E você consegue, através do esporte, mudar pessoas. E você sabe também que provavelmente características do esporte foram fundamentais para a tua vida como empreendedor. Sim, não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que disciplina, muita coisa, né? E também trabalhar em equipe, trazer, acho que tem uma sociedade aí bacana, 2 perfis fantásticos. E quando a gente está falando da Inovare, e vocês trabalham desde o projeto, né? Sim. Do projeto até depois da entrega, que vocês esperam esse encantamento, né? Eu até comentei com vocês, eu até vou lançar um desafio, hein? A próxima temporada eu queria mudar aqui, olha, eu vou deixar vocês pensando, eu dei uma ideia para vocês do que eu gostaria. Queria muito fazer com vocês. Porque quero as ideias, eu acho que vai ser fantástico. Vamos te encantar, pode ter certeza. Vamos Quero fazer. mudar o cenário para a próxima temporada e vai ser fantástico se puder ser com vocês, né? Então vocês já olham aqui, olha, já vão pegar algumas ideias. Conte conosco, vai ser um prazer. Viu? Gente, eu fiquei muito feliz de conversar com vocês. Eu acredito que vocês falaram aqui pra gente coisas fantásticas em relação a características dos empreendedores, que não é fácil, né? Quando a gente está falando de empreender, de investir, de trabalhar uma série de coisas. Mas eu queria que vocês deixassem assim, algumas lições aprendidas, algumas dicas para os nossos empreendedores também.
Eu vou dizer uma coisa que eu não te contei ainda, tá? Mas eu sempre trabalhei para outras... Comprou uma outra obra. Não! Isso é quase todo dia, não é novidade, né? Toda hora. Eu acho assim que a vida vai levando a gente, né? Sei. E a gente vai fazendo coisas, né? Uhum. E eu sempre trabalhei do outro lado, não do empreendedor, mas participando de empresas como funcionário, né? Sim. Até que num determinado momento, isso há 8 anos atrás, quando eu comecei a sociedade com o Denis, né? Uhum. E todo mundo me falava, pô, com 70 anos você vai mudar de... Entendeu? Eu falei, gente, não conta a tua idade, não existe. Paulo, esconde. Eu vou dizer, eu tenho 79 anos, né? Eu tô apaixonada com isso. Então, não é a idade que você vai... Não precisa ter medo de fantástico. nada, sabe? Você tem que enfrentar a vida. Cada momento é um momento, sabe? Você tem que viver para aquele momento. Eu não tive medo nenhum. Arregacei as mangas, mudei de lado e o sucesso foi... total, mas falta um pouco. Falta Tem muitos desafios ainda, Tem né? muitos que virão, a gente fala de idade, acho que a maioria as outras pessoas limitam, né? E eu acho que a limitação tem que ser com você. Você tem que... E eu, assim, parabéns. Obrigado. Você é excelente por tudo que você faz na empresa, pela forma com que você se conduz, pelo teu hobby aí, hobby empreendedor, né, nas suas obras de artes, mas principalmente passando essa coragem para muitas pessoas. Tem muitos jovens que se sentem velhos, né, que são velhos, né? Sim, e é uma pena, né, porque a gente tem que se atirar na vida, né? A vida é um desafio constante, né? Não importa a idade, o momento, você tem que vencer as barreiras, né? Então, vai em frente, é o que eu digo. Sabe? Isso é uma lição de vida, né? Não é nem lição de empreendedor, né? É lição de vida. E super ativo lá, porque no escritório, direto, né? E aí me fala, passa algumas dicas aí para os empreendedores. O que você sugere aí? O que tem de lição? Então, eu acredito muito nessa questão do objetivo. Né? Eu acho que você ter e poder ajudar pessoas, né, a melhorarem, seja na vida pessoal, na vida financeira, é muito gratificante. No nosso quadro lá de colaboradores, a gente vê a evolução das pessoas, as pessoas construindo, né, a vida delas, melhorando a vida dos familiares. Eu acho que o nosso objetivo o tempo todo e essa proximidade com os funcionários é o grande diferencial. E toda hora a gente está criando alguma situação para ajudar alguém. Eu acho que essa questão do dinheiro vir em decorrência de um monte de ações que você faz em prol do ser humano, do teu parceiro, do colaborador, eu acho que é a grande essência do nosso trabalho e do nosso sucesso. O tempo todo as pessoas falam, eu fico vendo e eu acredito muito nisso, não só na vida profissional, nessa vida nossa de empresa, como nesse trabalho que a gente faz fora, nesse trabalho social, e as coisas acabam vindo. Então, assim, o que eu julgo que seja o grande norte que todos deveriam ter é criar situações de fazer coisas boas, que essas coisas boas reverberam e voltam para você. Né? Eu acho, Cláudia, acho não, tenho certeza, né? Não adianta você falar, você tem que ser exemplo. Né? Então, você pega uma pessoa como o Paulo, com 79 anos, o cara todo dia está no escritório, né? Eu até brinco com ele, falo, Paulo, pelo amor de Deus, a energia que você tem de subir essa escada aí 200 vezes, eu não tenho. Né? Então, o cara vai, vem, e eu também, de chegar cedo, de dar o exemplo, não adianta, sabe? Eu acho que assim, você constrói uma imagem, você constrói as coisas sendo e pregando o que você realmente é. Né? Não adianta você falar para a pessoa que ela tem que fazer isso e aquilo se você não faz. Né? As pessoas te notam, as pessoas observam. Né? Então, eu acho que a gente tem isso como uma referência de sermos exemplos, né? Sermos exemplo para outras pessoas e para os nossos colaboradores. Isso é gratificante e a gente consegue extrair muito através disso. Né? E super elegantes, né? Olha só, super elegantes. Claro. Gente, é um prazer imenso receber vocês aqui. Muito sucesso na vida, muitas lições aprendidas. Depois vamos fazer mais episódios para contar mais segredos aí. Com certeza. E sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Você. Obrigado.